Vocês podem não acreditar, mas esse é o último estudo do livro de Marcos, Marcos 16, né? Marcos não tem muitos capítulos, né? E é muito legal porque esse é o último capítulo. Vai ter coisas aqui que nós vamos falar do último capítulo que nós já ouvimos no estudo quando nós fizemos o Mateus e agora nós vamos depois fazer o Lucas. Então, tanto o Mateus como o Lucas, eles são mais minuciosos, tá? O Lucas escreve bem assim tudinho. E o Marcos, ele escreve mais assim a ação, porque ele ouviu tudo que ele escreve, ele ouviu de Barnabé, né? Então, ele repassou do jeito que ele ouviu. Então, aqui nos últimos versículos, nós vamos ver que fala da morte. Na semana passada, nós falamos da morte de Jesus, e hoje nós vamos falar da ressurreição, mas ele não conta muita coisa. Então, para não misturar as estações, nós vamos responder o que fala em Marcos, tá? E aí, mas aí você me pergunta, como é que eu faço para fazer? Leia os 4 e vai acrescentando para você saber a história inteira. Porque existem alguns diálogos que tem em Marcos e não tem em outros livros, mas tem muitos fatos que Marcos não conta, porque Marcos ouviu falar. Então, nós vimos a semana passada, por exemplo, que quando Jesus estava ele foi chamado lá e que estava preso, e o que apareceu? Um rapaz embrulhado num lençol. Então, diz a tradição que esse rapaz era o Marcos. Por quê? Ele só poderia ser João ou Marcos, que estava nu, embrulhado num lençol. Então, o que acontece? João não estava peladão, porque João, ele estava na ceia. Teve a ceia e aí Jesus foi preso. Então, João não pode ter sido. E aí se deduz que tenha sido Marcos, que eu não sei porque que ele estava peladão, mas ele diz que ele mesmo fala, ele estava embrulhado num lençol. E aí, quando os soldados viram ele, arrancaram o lençol e ele fugiu correndo. Aí que viram que ele não tinha roupa. Então, todos os livros de história que eu fui fuçar, diz que as únicas 2 alternativas seriam João e Marcos, mas João estava de roupa, porque João estava na ceia, ele não ia para a ceia peladão. Então, se deduz que ele estava tomando um banho, ou não sei o que aconteceu, tá? Então, essa história também não conta nos outros minuciosamente, não conta nos outros livros, tá bom? Então, o legal de você pegar um estudo de um fato escrito por 4 pessoas diferentes é legal, porque cada um viu uma coisa. Então, aí você vai montando o cenário. Acho que a gente tem que fazer o 5º, né? Ajuntando assim tudo. Acho que isso é legal. Vamos lá reescrever a Bíblia. Nós temos no Brasil uma senhora, que já é uma senhora, que diz que a Bíblia tem que ser reescrita, porque tem muita coisa ruim e agressiva. Meu Deus, a Xuxa falando que a Bíblia é agressiva, né? E tem que reescrever. Então, para esse mundo que eu quero descer antes de que alguém se habilite. Então, vamos voltando lá. Marcos 16, capítulo 16, versículo 1. É importante a gente ver aqui que ele vai nomear as mulheres que foram ao túmulo. Então, vamos lá. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamado, tá? Depois que passou o sábado. Isso quer dizer o quê? Sábado à noite, tá? Porque o sábado do judeu começa na sexta-feira, a hora que o sol se põe, e termina na hora que o sol se põe no sábado, tá? E aí, o que diz a segunda pergunta? Qual é o primeiro dia da semana? E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. É por isso que nós, os cristãos, guardamos o domingo e não o sábado. E mesmo assim, de uma forma até mais light que a gente guarda, tá? Acho até light demais, então uns negócios que até a gente podia ser mais sério quanto a isso. Mas o primeiro dia da semana. Então, nós guardamos o domingo porque é o dia da ressurreição. Por quê? A nossa fé é baseada na ressurreição de Cristo. Porque se ele não tivesse ressuscitado, ele ia ser apenas um profeta a mais. Pode falar, um profeta, um filósofo a mais. Só que o diferencial de Jesus é que ele ressuscitou. Então, se ele ressuscitou, ele é a vida. Então, por isso que nós somos da ressurreição. E por isso que nós adoramos no domingo, que é o primeiro dia da semana, que foi quando ele ressuscitou. Tá bom? Se alguém perguntar para você ainda um dia por que você usa, vai falar, porque é Roma, porque você... Não. Nós adoramos no domingo porque foi o dia que Jesus ressuscitou e esse é o diferencial dele de tantos outros que passaram por aí, tá? Muita gente nasceu, muita gente ensinou e muita gente morreu. Ressuscitou e não morreu depois, foi só Jesus, tá? Aí o que elas viram? Na hora que elas chegaram lá, elas diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra de entrada no túmulo?
muito legal, é que nós vimos a semana passada, também vou ficar falando, porque veja lá o estudo da semana passada, mas conta a história do José de Arimateia, que foi que deu o túmulo, né? Era um túmulo novo, com uma pedra na frente, e ele foi lá e pediu o corpo para Pilatos, e Pilatos até se espantou. Nossa, mas já morreu? Porque foi rápido, né? E aí teve as tempestade, teve trovão, ficou escuro, aí teve terremoto e teve um monte de coisa na hora que Jesus morreu, que foi a própria natureza reclamando disso. E aí, o que aconteceu? O José de Arimateia não era sobrenome, era cidade, foi e pediu o corpo e colocou e uma pedra em cima. Então as mulheres foram lá e ficaram pensando, quem nos ajudará a remover a pedra do túmulo? Porque elas tinham que embalsamar o corpo. Então, quando você vê, quando ele estava lá, numa casa, e acho, nem lembro de quem que era a casa, e entrou uma mulher e começou a lavar os pés dele, quebrou o vaso de alabastro, e começou a enxugar ele com os cabelos e não sei o quê, ele estava falando, vocês não sabem o que ela está fazendo, ela está preparando o meu corpo. Então, na verdade, aquela atitude dela de adoração já era o embalsamamento com os óleos especiais, tá? Que as mulheres levaram lá para fazer, e chegaram lá, e olhando, viram que a pedra estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Quem era que estava sentado lá? Não era Jesus, era um anjo, tá bom? E aí a gente fala, porque anjo é aquelas crianças gordinhas, de asinha, arco e flecha, os cupidos, né? Toda vez que aparece um anjo, vem assim, e ficaram atemorizados. Porque eu acho que o esplendor de um anjo, primeiro que ele deve ser guerreiro, e o esplendor deve ser uma coisa que você se sente o minúsculo do minúsculo do minúsculo, né? Então, elas viram um jovem, então você vê que não era uma entidade, nem uma fumaça, ela descreve como um jovem, tinha uma pessoa. Então, o anjo, às vezes, ele toma a figura humana, tá? Então, era isso que ela viu. E aí, o que elas fizeram? Olha como aqui vai ser meio quase que antagônico com o que Mateus fala, porque diz o seguinte, ele, porém, lhe disse, não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia. Lá o vereis, como eles vos diz. E saíram elas de lá, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e de medo, e nada disseram a ninguém. Então, mas aí a gente não ouve que foram as mulheres que foram falar? A gente sempre ouviu isso. Marcos aqui está dizendo que não, que elas não falaram, elas saíram atemorizadas e elas não falaram para ninguém. E aí, a primeira aparição de Jesus ressuscitado. Olha que louco, ele apareceu 3 vezes, tá? A primeira vez, havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria, da qual ele expelira 7 demônios. É que lá não tinha muita criatividade para nome. Então, Maria, tem um monte de Marias aí, tá? Então, eles colocam, essa é aqui, a Maria Madalena, que foi expelido demônios. E se você for ver aqui, as Marias que foram lá, era ela, a mãe de Tiago, a Maria, mãe de Tiago, e a Salomé, tá? Então, vamos lá. A Maria Madalena, que aqui expulsaram, até perdi aqui. A primeira, E partindo ela foi anunciando. Então, na hora do túmulo, elas não falaram nada para ninguém. Jesus foi aparecer para Maria depois e falou para ela, vai e avisa. Então, a ordem do anjo elas não receberam. Elas foram depois que Jesus mandou, tá bom? E aí, partindo ela, anunciou, e tendo que os companheiros de Jesus achavam tristes e choravam. Esses, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Quem vai acreditar em mulher? Naquela época, que mulher não era nem contada, então Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena. Depois disso, ele manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam no caminho para o campo. Lembra disso?
né? Que eram os dois que estavam conversando lá no caminho de Emaús, e aí ele apareceu. E indo eles, anunciaram aos demais, mas também a esses dois, eles não deram crédito. Jesus mandou a Maria Madalena ir lá falar para eles, tá bom? Aí Jesus apareceu e falou para os dois de Emaús, que não, eles eram discípulos, não eram os apóstolos, tá? Esses dois não eram apóstolos. Foram lá, eles também não acreditaram. Finalmente, a terceira vez, finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto e ressuscitado, tá? Mas vamos lá, tudo bem. Você acreditaria? Eu acreditaria se alguém dissesse, eu fui numa crucificação, eu vi matar, eu vi enrolar, eu vi enterrar, e aí vem alguém e fala assim para mim, olha, ele ressuscitou, mandou eu vir falar oi para você. Ah, fumou maconha, né? Teve visão, porque como que acreditar? Jesus estava morto. Então, nós acreditamos no milagre até a página 2. Porque mesmo que nós acreditamos e queremos o milagre, nós não acreditamos. E quando acontece, você ainda tenta racionalizar o milagre. Então, Jesus estava vivo e ele apareceu. E se você for ver nos evangelhos, ele atravessava a parede, ele comia e ele atravessava a parede, porque o corpo dele já era em outra dimensão. Então, o que acontece? É um fato milagroso, mas a gente não acredita. Então, a gente mete o pau neles, mas nós fazemos a mesma coisa. Com medo de sermos enganados por vãs doutrinas, muitas vezes, nós subtraímos o poder do milagre, tá? Aí você vai me dizer, e como que eu faço isso? Intimidade com o Pai. Intimidade para você ter discernimento, tá bom? E aí, a terceira vez ele apareceu aos 11. Por que era 11? Porque um se enforcou. Nós falamos, gente, vai ouvir o estudo da semana passada, que tem umas coisas muito legais lá, inclusive sobre o Judas. Bom, qual foi a ordem de Jesus? E aí ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, tá? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Por que eu gosto dessa frase do jeito que está aqui? Qual é o sinônimo do batismo? Vida nova. Então, eu já fui batizada por aspersão, aí quando eu era pequena, depois aí grande eu fui batizei de imersão, porque se a água é símbolo, para mim tanto faz, mas se você acha que tem que molhar, eu molhei tudo e batizei. E aí, tem gente que diz o seguinte, tem que batizar porque senão a pessoa não é salva. Vamos lá por partes. O ladrão da cruz foi batizado? Não foi. Ele foi salvo? Sim, Jesus falou para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E se pega nesse versículo aqui até a vírgula, diz, quem crer e for batizado será salvo. Ponto e vírgula. Então, você pega só esse texto. Aí, vamos ler o que está escrito depois. Porém, não crer será condenado. Aqui não fala do batismo, fala de crer. Então, o batismo é uma demonstração pública, tanto para as pessoas como para os espíritos, o mundo espiritual, da decisão que você tomou. Certo? Então, aqui não fala. Ele fala, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer e não for batizado será condenado, não. Porque tem muita gente que vai crer no último momento. E eu vou falar uma coisa para você, eu tenho certeza que chegando lá, nós vamos ter tanta surpresa. Tem gente que você acha que foi, porque se suicidou, não vai para o céu. Gente, Deus, ele é capaz de pegar em um minuto, o último minuto da vida de uma pessoa, ele é capaz de mostrar. A Bíblia diz que para Deus, tanto faz um dia como 1000 anos, que o tempo é relativo, ele é capaz de pegar uma pessoa no último minuto e ainda ter um encontro com essa pessoa, fazer essa pessoa lembrar que pregou um dia, em 1974, alguém pregou para ele, sabe? Então, eu acho que é muito complicado você botar rótulo. Então, é assim, você crê e você foi batizado, beleza. Prega a palavra, motive as pessoas a serem batizadas, mas não põe etiquetas para dizer esse é salvo e esse não é. Porque nós vamos ter muita surpresa lá. Primeiro, nós vamos ver muita gente que no nosso conceito não estaria, e nós vamos ver gente que no nosso conceito estaria e não estão, tá? Surpresa! Gosto do Cláudio Duarte, que ele diz assim, lá na passarela do céu, vai passando todo mundo, porque diz que todo joelho
dobrará e verá. E o ímpio vai passar, Jesus vai fazer assim, ó, amei você, tchau, mas vai para a concorrência, lá na fila, né? Porque tem gente que você pensa, meu, mas aquilo, a vida dele tá certinha. Quem sabe é o Senhor. Então, não se espante se chegarmos lá, nós vemos Osama Bin Laden, maníaco do parque, Hitler, eu não sei. Eu quero saber da minha, tá? E ainda o mundo espiritual, a nossa mente não consegue, nossa mente é finita. O nosso entendimento, ele é pequeno, não tem a dimensão do para sempre, do eterno, é outra dimensão. Enquanto nós estamos no nosso corpo humano, a nossa mente é limitada. Depois que nós morrermos, o que vai acontecer? Você vai ter uma visão ampla de tudo que acontece. Por isso que diz que no céu não vai ter choro nem ranger de dentes, porque você não vai ficar triste se por acaso não vê um parente seu querido lá. Você não vai ter tristeza, porque você já vai estar em outra dimensão. Por isso, vamos pregar, porque eu quero encontrar todo mundo lá. E a Bíblia diz que a gente vai se conhecer também. Então, né, vai ver que tem uma carinha, alguma coisa que indique. Vamos lá, pergunta 9. Essa é legal pra caramba. Meu marido adora pregar esse texto. Quais os sinais de quem que seguem os que creem? Gente, isso aqui é legal. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aqui está falando o quê? Quem é que vai ter esses sinais? O líder da igreja? Ai, a minha líder de célula, ela tem. Ai, eu estou doente. Ai, chama lá o pastor, porque é ele que pode orar por mim. Ai, porque... Não. Estes sinais acompanharão quem? Aquele que crê. Então, sou eu e você. Aqui está dizendo, aquele que crê vai, em nome de Jesus, expelir demônios, falar novas línguas, pegar em serpente, tomar uma coisa mortífera e não vai morrer, e nada lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso sou eu e sou você. São os sinais que acompanham os que creem. Vamos dizer que é o pacote? Você creu, se converteu, está entregando a sua vida. Esses sinais vão te acompanhar. Não é você que vai atrás. Eu já vi uma propaganda dizendo que ia ter um cursinho para ungir com óleo e curar. Gente, esses sinais te acompanham. Você não tem que buscar esses sinais. Ah, mas eu gosto do sinal da outra porque ela fala em língua tão bonita, eu quero isso. O que eu tenho que fazer para aprender a falar língua? Esquece. De repente o seu é outro. Ai, porque o outro, ele expele demônio. Ai, que vontade que eu tenho. Estou tendo um monte de livro para ver como é que expele demônio. Não é você que tem que buscar. A palavra diz que você, Paulo vai falar lá, que você tem que procurar os melhores dons. Quais são os melhores dons? Aqueles que glorificam o nome do Senhor. Então, como que você vai buscar? Fazer um cursinho de língua estranha? Fazer um cursinho de enfermagem para saber curar com olhinho lá? Qualquer um que você pegar? Não. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. E aí eu te pergunto, você crê? Você crê que com o nome do Senhor Jesus você pode levantar um enfermo? Você crê que pelo nome de Jesus você pode determinar e um demônio sair e libertar uma pessoa? Aos que creem, esses sinais acompanham. Não existiu na Terra uma pessoa mais quântica do que Jesus. Jesus fala, com todas as coisas que ele fala, pega a sua cabeça e faz assim, porque ele mostra que o poder já está em você. Então, você crer, você vai conseguir fazer todas as coisas. Mandar um monte sair daqui para lá. O problema é que nós desejamos e não cremos. Não cremos. Nós desejamos, mas achamos que é impossível. E todas as curas de Jesus, Jesus falou, você crê? O que você quer que eu faça? Ó, só teve um aí que ele curou à toa que desceram ele pelo telhado, mas ele curou, e a Bíblia fala, pela fé dos amigos. Então, você quer, você deseja ou você acredita? Se você realmente acreditar que a sua mente é infinita, porque a sua mente, o seu subconsciente, é a parte que Deus soprou na sua narina. Então, nós somos corpo, alma, que é o que dá animação ao corpo. Aqui é a Kátia, que gosta de
comer chocolate, sorvete de chocolate, entendeu? Isso é a alma. O espírito, que é o subconsciente, é a parte que vem de Deus. E esse é ilimitado. Então, o que acontece? Nós não acreditamos. Por que não acreditamos? Porque não temos experiência. A partir do momento que você começar a ter as suas experiências com o Espírito Santo, você vai acreditar que existe algo mais que é possível. Porque você já viu tanto acontecer, então você sabe que Deus é ilimitado. E aqui ele fala isso. Em Mateus, né, descreve bem esse texto, porque ele fala para pregar em Galiléia, Judéia, da Samaria, papá. Então aqui Marcos só resumiu. Que ele diz o quê? Para sair, pregar o evangelho a toda criatura. E os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Se você sair para pregar o evangelho a toda criatura, os sinais vão aparecer na sua frente. Tá? Não adianta fazer cursinhos para expelir demônio, que você não vai conseguir. É capaz o demônio ainda curtir com a sua cara. Vamos lá. Agora 10. A pergunta é o seguinte. Como foi a ascensão de Jesus? Vamos lá, você sabe a diferença entre ascensão e assunção. Assunção é nome, né? Mas tudo bem, não vamos falar do nome. O texto diz o seguinte: de fato, o Senhor Jesus, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Beleza. Vocês sabem que o diabo, o inimigo, ele é o cara da comparação, né? Ele faz assim, não é bem assim. Então, o que acontece? Jesus subiu aos céus. Ele subiu, ele não foi buscado. Assunção é alguém que foi buscado. Jesus subiu, que ele tinha poder para subir. Então, ele levantou, ele ascendeu. Nós temos, numas religiões aí, que se comemora até o dia, que é a Assunção de Maria. Certo? Porque eles acreditam que a Maria também foi assim. Olha que todas as coisas que você quer adaptar não é igual. O diabo faz o negócio devagarzinho para convencer. Vamos dizer que o diabo ele é do engano, ele vai enganando. Então, você veja bem, todas as coisas que aconteceram, certo? Que aconteceram com Jesus, os fatos foram modificados um pouquinho para você achar que é a mesma coisa. Então, existe uma diferença. Jesus ascendeu ao céu. Ele não foi assunto ao céu, não foram buscar ele, porque ele era o dono do caminho. Gente, ele abriu o caminho da gente para a vida eterna, entendeu? Então, ele subiu aos céus. Ele, de livre e espontânea vontade, porque ele é rei. Então, ele é Deus, ele faz parte da Trindade. Ninguém foi buscá-lo, certo? Ele não foi recebido no céu, ele subiu sozinho. Aí lá no céu ele foi recebido e sentou à destra de Deus, entendeu? Não foi uma abdução que nem nave extraterrestre. Vocês sabem que já estão falando, Jesus está voltando muito perto, já estão falando que as naves vão vir, os extraterrestres já vão vir e sequestrar pessoas. Uhul! Você já ouviu isso? Então, para não dizer que teve arrebatamento, eu já vi um cara, ele falou em dezembro do ano passado, que dia 23 de março, eu acho, que ia descer uma nave e ia pegar umas pessoas, e aí ia descer o rei dos céus, ia brigar com o pessoal da nave, ia pegar uns para ele. Quer dizer, maior briga no céu, né? Star Wars é porcaria nenhuma no meio disso que vai acontecer. Mas é o quê? Nós vemos o andar do mundo, dos acontecimentos, já prevendo para que não dê crédito ao arrebatamento. Então, vai sumir o povo e vai dizer, foi ET. E se você olhar bem, ET quer dizer que não é extraterrestre, não é dessa terra. Então, anjo também é ET, se você for olhar por esse lado. O anjo é dessa terra? Não. Então, pula essa parte. Então, Jesus subiu, e ele sentou-se à direita de Deus. E ele ficou lá por um tempo, sabe por quê? Lá em Atos, que nós vamos estudar depois, Atos, o que Estevão viu? Jesus sentado à direita do Pai. E você vai no Apocalipse, está lá, ele sentado no trono. Então, ele está lá, ele é vivo, e se ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão. Eu amo um hino que cantava lá na minha igreja, todo domingo de Páscoa,
que se ficasse Jesus na prisão cativo, a nossa fé seria em vão. Mas ele é vivo. Ele ressuscitou. E é por isso que nós temos esse gás. É por isso que nós temos a felicidade de achar que o tempo está chegando. Sabe aquela história de véspera de casamento? Então, a terra já está preparando para o encontro da igreja com Cristo. A noiva somos nós. Então, eu não vou ficar olhando as desgraças do mundo, as notícias horríveis. Eu quero mudar o meu foco. Quero mudar o meu foco para saber que ele virá. E ele está vindo. É por causa dele que a minha fé não é em vão. Então, se eu creio e eu sair para pregar o evangelho, esses sinais vão me acompanhar. Você não vai ter que fazer, não vai ter que se preocupar em fazer, porque o milagre, os dons são dados de acordo com a necessidade do momento. Então, não adianta, de repente, você vai para um lugar onde está precisando expelir demônio e você vai lá com óleo de azeite de cura. Não tem. Então, se você está lá, Deus vai te dar, vai te capacitar naquela hora o dom que vai ser necessário para proclamar o nome dele. Porque o único objetivo do dom espiritual é o quê? Presta atenção. Se o dom é espiritual, é para louvar e engrandecer a Deus, tá? E proclamar o evangelho. Salvar o perdido. Acabou. O resto é habilidade. Eu tenho o dom de fazer barra de calça. Barra de calça engrandece o nome do Senhor? Não. Vai salvar o perdido? Não. Vai testemunhar do amor? Não. Então, é uma habilidade. Entende isso? Todas as vezes que o dom é espiritual, o dom é um presente que Deus te dá para que você alcance as pessoas para morar conosco, para morar com ele, tá? Então, vamos olhar bem isso, esse negócio dos dons. Não fique procurando os dons, porque eles vão te seguir. A partir do momento que você estiver saindo, obedecendo o que Jesus falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Sabe por quê? Mesmo lá na hora, no último minuto que ele estiver lá, que Deus vai chegar e falar, agora sou eu e você, ele vai lembrar que um dia teve você que entregou um folheto naquela mão dele, ou falou para ele, Jesus te ama. E aí Deus vai fazer um milagre. A sua obrigação não é fazer a pessoa converter. A sua obrigação é falar. Quem convence é o Espírito Santo. Quem transforma é o Espírito Santo. Então fica mais fácil. Sai falando que está tudo certo. E se você crer, você vai operar maravilhas. Para que o nome do Senhor seja engrandecido e que o nome dele seja louvado e que o nome dele seja proclamado para toda criatura. Amém? Terminamos o Marcos e a partir da semana que vem, Lucas, tá? E aí depois nós vamos pro Atos, aí acabou o Velho Testamento, o Novo Testamento. Aí nós vamos ter que voltar lá na criação. Mas enquanto isso ainda temos Lucas com bastante coisa para ver. Beijo grande para vocês, até a semana que vem no primeiro estudo de Lucas.